CSN Crazy Anos, tudo bom com vocês? Gente, como vocês sabem, o Stream Team estava em Summit aqui no Office do MC e a gente vai passar tudo para vocês da forma mais detalhada possível. Como que isso vai funcionar? Todos os reportes escritos, eles estarão no Hub da Exec no Brasil, numa aba lá, Stream Team, então vocês vão conseguir abrir e ver tudo que a gente conversou aqui em forma de PPT e de resumos mesmo que a gente fez para vocês. Mas a gente resolveu fazer esses vídeos também para explicar um pouco mais como foram as coisas, não chegar para vocês só com o output final, assim, sim explicar como foram todas as discussões. E aí depois, qualquer feedback, vocês podem passar pra gente, beleza? E aí, falando os conteúdos do primeiro dia, a primeira discussão que a gente teve, ela se chamou Hacking Stream Team. Foi uma discussão muito para entender o que a gente precisava evoluir em relação aos Stream Teams passados. Por que isso? Porque antigamente, né, como vocês sabem, os LCD Managers, eles eram part-time. Então o MCVPOD precisava de uma ajuda do Stream Team que é um pouco diferente da que precisa agora, que a estrutura de OD é mais completa a nível de MC. Então agora o nosso papel vai ser muito diferente do papel dos últimos dois Stream Teams aí que tiveram presença na Exec no Brasil. Aí já vou explicar pra vocês como é que isso funcionou. Primeiro a gente teve um warm-up, que foi tipo um exercício de criatividade pra gente conseguir pensar fora da caixa, conseguir ser efetivo e não ficar falando sempre as mesmas soluções para os mesmos problemas. Isso durou aí, sei lá, uma meia hora, a gente fez isso junto com a MC. E nesse exercício a gente falou sobre, tipo assim, como é que você consegue resolver um problema sem ter a peça fundamental do problema, por exemplo? Como é que você consegue voar de avião sem ir pro outro? E aí a gente teve que pensar em soluções fora da caixa, e a ideia foi replicar isso quando a gente evoluiu as discussões para dentro da Exec também. Finalizado isso, a gente começou a falar das evoluções do Stream Team 16 para o 17. Então, alguns pontos que aconteceram. A GG do ano passado do Stream Team, ela era completa, muito bem feita enquanto eles estavam em São Paulo, só que depois não tinha muita continuidade no dia a dia com a rede, por questão de a GG deles não era mais adequada à estrutura que o MC tinha. Então a gente conversou muito sobre isso, sobre como que o Stream Team pode realmente atuar enquanto um braço da CSN e do MC, pra gente conseguir trazer sempre essas trocas de informações e garantir que as mensagens sejam sempre claras dos dois lados, todo mundo consiga trabalhar por uma Exec do Brasil só. Aí, finalizado isso, a gente teve um momento para falar de dores do MC e da rede. Então, todo mundo que estava com a gente do MC sentou e falou tudo o que incomoda eles na experiência de MC, tudo que eles sofrem, tudo que eles não gostam. E a gente fez o mesmo quanto rede. Então, e não só em relação um ao outro, mas em todas as relações. Por exemplo, as nossas dores tinham algumas coisas de VP também, de membresia. E às vezes também tinha coisa de stakeholder, de gente de fora. E aí a gente fez isso, escreveu os principais problemas, a gente encheu todo um quadro com um monte de post-it, com um monte de dores. Aí depois disso a gente priorizou todas elas, dividiu, priorizou e viu como que a gente ia fazer para solucionar as mais importantes. Feito isso, tipo, depois de todo esse exercício, a gente pegou e trouxe soluções que viraram a GG do Stream Team durante esse ano. Então, alguns problemas mais reportados pela CSN, por exemplo, comunicação, foram os que a gente trabalhou mais em cima e como que a gente vai fazer para garantir que a comunicação MC e CSN seja sempre a mesma e sempre voltada para as mesmas coisas. Como que a gente garante que essas mudanças que o MC Trio está trazendo, que são muito boas, sejam de fato implementadas pela rede de forma efetiva e não fique um negócio que ninguém sabe muito bem como fazer, a gente vai tentando, não vai conseguindo. Então, como é que a gente pega todas essas inovações e coloca elas de fato em prática? E também como que a gente atua como os ouvidos, digamos, e a boca para reclamar da CSN. Então, tipo assim, tudo que a CSN está sentindo de dores, ou de problemas, ou de dificuldades, a gente também vai fazer o máximo possível para a gente conseguir trabalhar essa via de mão dupla de comunicação, de chegar para a MC e falar essas demandas, ouvir a deles e repassar para a rede. E, basicamente, esse foi o processo de tomada de decisão da nossa nova Job Description enquanto Stream Team, que a Donzela vai explicar para vocês no próximo vídeo.